no interior, onde a terra conta histórias e o suor molda destinos. Conheceremos a jornada de José Augusto, radialista por paixão, pai dedicado de 3 filhas. Ele enfrentou os desafios da vida rural com coragem e determinação. Desde cedo, ao lado do pai e dos irmãos mais novos, aprendeu o valor do trabalho na roça. Mas foi o som do rádio que o fez sonhar. Entre o campo e o microfone, José Augusto construiu uma trajetória marcada por luta, superação e conquistas. O sonho de ser radialista não era apenas um desejo distante, mas uma chama que crescia dia após dia. E essa chama o levou a se tornar uma das vozes mais reconhecidas da cidade, premiado como o melhor locutor em diversas ocasiões. Além do rádio, sua paixão pela cultura o levou a organizar desfiles, shows de calouros e outros eventos que movimentam a comunidade. Ele também compartilha as notícias e acontecimentos locais em seu blog do José Augusto, um espaço onde a voz da cidade ganha vida. Este documentário não é apenas sobre um candidato a vereador. É sobre um homem que transformou seus sonhos em realidade, que equilibra o peso da responsabilidade com a leveza do amor por suas filhas e que luta todos os dias para fazer a diferença. Olá, Rio Maria, aqui é Ernesto Cavalcante e hoje vamos contar um pouco da história de vida do nosso próximo vereador José Augusto 10456. José Augusto nasceu em Rio Maria, no dia 2 de abril de 1985. Filho mais velho da dona Maria Irene e do Zé Fiscal, mas a sua infância foi na zona rural de Rio Maria, na região do Garimpo do Feijão, junto com seus pais e seus irmãos, Rodrigo, Roberto, Rogério, Romário e a Rafaela. O nosso vereador José Augusto 10456 teve que aprender logo cedo a vencer na vida. Por ser o irmão mais velho, ficou sobre ele a responsabilidade de cuidar dos irmãos mais novos. Ele também teve que aprender a trabalhar ajudando seu pai na lida da roça, cuidando do gado, roçando pasto, fazendo acero e mais tarde, junto com seus irmãos, ajudou seu pai Zé Fiscal na plantação e na colheita de tomates. Na época que eu mudei para cá, passei 40 anos aqui, trabalhando. Aqui era uma fazenda, mas teve um garimpo, aí eu fiquei aqui, trabalhando aqui, recebendo 10%, tomava conta do garimpo, o dono da fazenda aqui. Aí eu arrumei família, fez meu filho, representando ele aqui, que é meu filho mais velho. Teve, na infância, 5 filhos homens e uma mulher. Depois o garimpo acabou, nós mexemos com passando juqueiro aqui de fui vizinho, fui mexer com a horta, aí precisou mudar para a cidade. No ano de 1996, aos 11 anos de idade, José Augusto iniciou seus estudos na primeira série na antiga Escolinha Paraguaçu, onde rapidamente foi passando de nível escolar. No final do ano de 1999 para 2000, seu pai e sua mãe tiveram que deixar a vida na zona rural e morar na cidade de Rio Maria, para que ele e seus irmãos pudessem continuar os estudos. Pessoal, essa aqui é a porteira onde marca toda a nossa infância, né? A minha infância, a infância dos meus irmãos. Era por essa porteira que a gente passava para poder ir para a escola, né? Na época, o nome da escola era Paraguaçu, Escola Paraguaçu, ensino fundamental. E a gente passava por essa porteira e seguia a estrada mais à frente ali, mais ou menos uns 3, 4 quilômetros, onde a gente caminhava, né, para estudar. Até o final dos anos de 1999 foi quando a gente foi morar na cidade de Rio Maria. Bom, pessoal, aqui é a sede da fazenda, né, onde foi um pouco da nossa infância. Quero mostrar para vocês aqui a sede.
E para cá mudou muito, né? Porque já se foram aí mais de 20 anos, né? Que a gente não anda por aqui, né? Mas eu só quero mostrar para vocês que eu me recordo. Aqui era a nossa infância, aqui era a represa, bem tinha outra. Tinha uma passagem, né? A gente atravessava para ir para outro lado. A nossa casa onde a gente morava era mais ou menos naquela região ali, próximo do garimpo. Né? Então a nossa infância ela foi todinha aqui. Eu me lembro ainda do curral, né? E aqui era o curral, né? Onde a gente também, né, teve um pouco da nossa infância, né? Tanto eu quanto o Rodrigo, né? Que nós dois eram os irmãos mais velhos, né? Aqui, e a gente também ajudava o pai, né? Como ajudava ele, né? Na roça, tanto a roçar, né? Os pastos, né? Quanto fazer o aceiro, né? Ajudar a apartar o gado. Então tudo isso a gente fazia aqui, né? Tanto eu quanto o Rodrigo aí, ajudando o nosso pai. A Irene tinha medo de sair do garimpo. Eu falei, mulher, lá na rua vai ser mais fácil. Aqui não tem serviço, né? Uhum. Lá seus filhos vão estudar, aí Zé Augusto foi ser locutor da rádio. Ia para a escola, ia para a igreja, e ele era até pregava. Era? Aí se você candidatou, vai em frente, né? Sabe Deus tem algo especial para você, só sabe Deus. Confia nele que ele é o dono de tudo. Naquele tempo você era bem criança, né? Criança não, menininho, pequeno aí. E brincava ainda, né? Nós ainda chegamos a brincar e você cuidava aqui, apartava o gado para mim, a troca do leite, né? Apartava o gado para ganhar o leite. Menino sempre menino bom, né? Nunca assim custou dar trabalho para a mãe, né? Sempre foi obediente, quieto, nunca vi falar de bagunça sua, nada. Até hoje, que eu sei, nunca vi falar de bebida, essas coisas, de bagunça nenhuma. Sempre boa pessoa, não tem nada que falar de mal, não. O que eu lembro da nossa infância, né, como aqui em Rio Maria, a gente sempre foi muito unido. Eu não lembro de muita coisa de quando nós morávamos na roça, que eu era muito pequena. Eu só lembro de algumas coisas quando cheguei aqui na cidade já. Mas pelo que meus irmãos, a minha mãe, meu pai me dizem, que meus irmãos tiveram uma infância muito divertida lá, obviamente, que tinha toda a dificuldade de morar na roça, a dificuldade do trabalho que era lá do meu pai, da minha mãe. José, como o mais velho, cuidava da gente, dos mais novos, sempre foi assim, ele sempre cuidou da gente, de todos os mais novos, pela responsabilidade dele ser mais velho, sempre foi o mais responsável, cuidava da casa. Minha mãe sempre ensinou meus irmãos a cuidar da casa, a cuidar de mim, como eu sou a mais nova, né, a única mulher, então minha mãe sempre ensinou os meninos a cuidarem de mim, sempre foram bons irmãos, sempre estiveram presentes ali comigo. Quando meu irmão se separou e tudo mais, ele ficou com a guarda das 3 filhas dele, Julie, Maia e Lauren. Nessa época a Lauren era bem pequenininha, ainda não andava, ainda formou madeira ainda, e meu irmão teve que, obviamente, né, abdicar de algumas coisas para poder cuidar das três meninas, e eu, juntamente com a minha mãe e meu pai, ajudamos ele nessa criação. O José sempre esteve muito presente ali na criação das 3, cuidei da Lauren pequenininha, ensinei ela a andar, assim como o José também. José, no tempo que tinha livre, nos fins de semana, né, ficava com as meninas, dava banho, fazia comida para elas, ficava com as meninas até tarde, voltava para dormir. Foi difícil, um pouco complicado, óbvio, pelo fato dele ser homem, né, cuidando de 3 meninas, mas ele teve o apoio da família dele. Graças a Deus elas estão grandes aí, educadas, crescidas, de família. Diante da criação em relação a essas meninas, o José, eu e o pai e a minha mãe, a gente fez um bom trabalho com elas. Eu acho que as pessoas devem confiar nele pelo fato do meu irmão, desde mais novo, desde quando veio para cá, para Rio Maria, sempre teve esse objetivo, né, de ajudar, de fazer com que a cidade cresça, de ajudar quem precisa. Ele sempre foi assim, isso é dele.
né? Sempre fez não em prol de ganhar alguma coisa ou algo assim, sempre fez em prol de ajudar o próximo. Bom, que posso falar do meu irmão José Augusto? Na verdade é que somos crias aqui da nossa cidade, nossa amada Rio Maria, né? Vivemos uma boa parte da nossa infância ali na fazenda, e onde ele sempre foi assim, envolvido. O tio sempre gostou muito de rádio, e desde aquela época, desde criança, ele já falava que queria ser radialista e tal. Quando a gente veio aqui para a cidade, morar na cidade, ele acabou ali, continuando com a Berocan, e o sonho dele era ser radialista, ser onde ele veio se tornar radialista atualmente, né? E nas campanhas passadas aí, ele tem se envolvido bastante com políticas. Ele mesmo está de prova, que eu sempre falei para ele que ele deveria se candidatar e tal a vereador, que acredito que seria uma boa. Ele é um cara bem focado, tem excelentes ideias, é um cara bem criativo, sempre foi apoiador aqui de projetos como vários eventos voltados para calouros, enfim. Ficou aí, teve as minhas 3 sobrinhas, onde veio ficar com a guarda das 3, né, onde a mãe se torna bem ausente. E daí ele teve bastante trabalho, dificuldade para criar as 3, cria até hoje, né, ainda já estão indo para a fasezinha de adolescente, mas até hoje ainda tem uma certa dificuldade, um trabalho. Mas ele sempre foi um cara guerreiro, batalhador. Nessa atual política ele lançou essa candidatura a vereador. E é isso aí, a gente está muito feliz com isso, estamos dedicando apoio a ele. No meu ponto de vista, vai fazer um bom trabalho aí para Rio Maria. E meu irmão é uma pessoa trabalhadeira, honesta, sempre acompanhando as filhas, tudo, cuidando, com as minhas sobrinhas, pai presente. Venho juntamente com ele de uma essência muito humilde, tá? Morei muito tempo ali no garimpo do feijão. Sofremos muito no começo, tá? Trabalhávamos na fazenda para sobreviver. Juntamente com o nosso pai, ajudamos ele a nos criar, a criar nossos irmãos, tá? Somos os 2 irmãos mais velhos, e o José Augusto, ele é um cara muito humilde, tá? Juntamente com nós todos, tá? Somos muito humildes e somos determinados, batalhadores. Também lutamos junto com o nosso pai, nossa mãe Maria Irene Gomes de Souza, nosso pai José Severo de Souza. O meu irmão José Augusto, ele é um menino muito batalhador. Sim, ele tem 3 filhas e desde o início dessas meninas, ele vem lutando, batalhando sozinho na criação dessas crianças. É um cara guerreiro, é um cara forte, um cara que conhece bem a essência de Rio Maria, esse povo humilde, esse povo sofredor. Um cara humilde, um cara que não é aquele tipo de pessoas que tem ambições próprias, é um cara que vive para o próximo. É um cara que sempre batalhou para o próximo. É um cara que sempre viveu para o próximo. O pouco que ele tem, ele distribui para quem não tem, ele divide. É um cara que divide tudo. Filho de Rio Maria, nasceu em Rio Maria, pai exemplar na verdade, né? Criando 3 filhas aí sozinho. É um ótimo irmão, um ótimo pai. E um filho também, meu pai não tem o que reclamar dele, né? Mas é isso aí, galera. Espero que vocês estejam prontos para ajudar aí José Augusto, que ele vai estar ajudando vocês também, a todos de Rio Maria, com certeza. Mas José Augusto é um menino abençoado, meu filho. Graças a Deus nunca me deu trabalho. Nasceu aqui em Rio Maria, se criou aqui em Rio Maria. Moramos um tempo na fazenda. Não foi fácil, mas sempre, lá na fazenda, ele sempre se dedicou a ser radialista, né? Nós morávamos na roça, aí ele tinha um radinho. Ele era o quê? Ele tinha o quê? Uns 10 anos. Ele sentava lá no pé da mesa lá e colocava o radinho lá e ficava ouvindo o Gério de Macedo.
dizendo que ia ser locutor quando chegasse aqui no Rio Maria. E realmente ele realizou o sonho dele, que era ser locutor. E lá na roça não foi fácil, foi difícil. Um tempo eu adoeci, tive que operar, tive que ir para Goiânia. E o pai dele trabalhando na roça, cortando juquira. E ele que tomava de conta da casa, dos irmãos, lavava roupa, fazia tudo. Ele fazia tudo, cozinhava, fazia tudo. Ele era o mais velho, cuidava dos irmãos mais novos. Nessa época foi muito difícil, mas não foi fácil. Meu filho sofreu um bocado lá na roça, junto com os irmãos. Mas nós vencemos, mudamos para cá, para a rua, estamos aqui, graças a Deus. Quando nós morávamos também lá na fazenda, na roça, não tinha estudo, e já tinha uns 10 anos mais ou menos. Ele não tinha, nenhum dos irmãos dele, nem ele, não tinha estudado, não. Aí foi um professor para lá e abriu uma escolinha lá. Mas é isso aí, gente. Dê uma força aí pro meu filho, porque ele merece, ele é um menino honesto, trabalhador. Eu morava na roça, cheguei no garimpo, aqui no Rio Maria, distante de 12 quilômetros. Eu era solteiro nessa época. Aí fui, mexi com garimpo, tomando de conta. Aí eu arrumei família. Aí, como o garimpo já estava mais fraco, aí foi só aquela peleja, né? Aí lutei, teve o primeiro filho, que foi José Augusto, meu filho. Aí depois teve o Rodrigo, Roberto, Rogério, Romário, Rafael, são 6. Aí ficamos lá, lutando. Depois o garimpo ficou fraco. Aí parti para roçar juqueira, para poder tratar disso aí. Graças a Deus nunca deixei, o ruim e o bom, nunca deixei um dia passar necessidade, roçando juqueira, mas na luta. Mas graças a Deus vencendo. Aí fomos trabalhar na horta e começou a melhorar mais as coisas. Aí trabalhei 3 anos na horta. Aí antes disso mudei para a cidade, que já estava difícil lá. O Zé Augusto casou a primeira vez. Aí foi logo que separou, mas não teve filho. Depois casou a segunda vez, teve as 3 filhas. Aí veio a separação. Ficou a mais nova com 8 meses. Aí fomos ajudar ele. Ele nunca abandonou esse filho dele, graças a Deus. Sempre lutando. Uma pessoa que sempre ajudou a cuidar dos irmãos mais novos e vem cuidando das filhas dele. Até hoje, graças a Deus, a gente também dá a mão, eu, a mãe dele, a irmã dele também. Passou a ser radialista, lutou. Aprendeu na raida, tem até hoje. 18 anos de raida já. Sempre ela gosta de ajudar, faz os eventos dele, sempre já fez, ajuda, alguma pessoa que precisa, quando ele pode, né? Ele candidato para vereador agora. E vai na luta. Ele é uma pessoa boa, não gosta muito de farra. Ele não gosta muito de farra, é uma pessoa que gosta dos trabalhos dele, cuidar das filhas dele. E estamos aí. Já em Rio Maria, José Augusto continuou seus estudos na antiga escola Marizete e no ano de 2009 concluiu o ensino médio na escola Catete Pinheiro. Mas enquanto estudava, José Augusto foi vendedor de picolé. Trabalhou no Lava Jato, foi marceneiro e vendedor de cartão da Telemar. Mas nunca escondeu sua grande paixão, o rádio. Desde pequeno, José Augusto sempre ouvia a Rádio Xinguara AM. Suas grandes inspirações foram Edmar Brito, Gerald Macedo Show e Pitula Cardoso. E já se imaginava fazendo rádio. Mas foi em Rio Maria que José Augusto teve a oportunidade de realizar seu grande sonho, de ser locutor da rádio Perocan FM.
foi com muita luta e persistência que ele conseguiu. Falar do José Augusto, em primeiro lugar, eu acho que é você falar em perseverança. Hoje em dia se fala muito na pessoa guerreira, a pessoa lutadora, a pessoa que venceu. A gente já tinha a Rádio Berocã como um grande sucesso lá em Rio Maria, já tinha uma programação completa, os locutores já tinham formado a grade inteira da comunicação da Rádio Berocã. Mas aí alguns saíram e chegou o momento que a gente precisou buscar outros locutores. E cada locutor ficava responsável para poder auxiliar e receber aquele candidato, né, a futuro locutor. E para mim foi o José Augusto que no sorteio veio para mim, né, José Augusto. Tá? Então eu lembrava de ver aquele garoto, nesse tempo o José Augusto era bem garoto mesmo, ele vendia cartões ali na Avenida 10 em Rio Maria. Tempo dos cartões para orelhão, entendeu? Eu lembro disso. E toda a vida foi um cara extrovertido e lutador. E perguntava demais, gostava sempre de estar buscando informações, querendo saber, descobrir aquilo, ter as respostas para aquilo que ele tinha dúvida e tal. Aí, com o tempo, o José Augusto se firmou na Rádio Berocã, né, se efetivou de vez. A gente aqui foi saindo já, como eu, inclusive, saí. E ele ficou nesse ramo, com o que ele quis para a vida dele, a locução, a comunicação em si, agora nas redes sociais, blog e tudo. Então o José Augusto é um cara que o que dá para dizer dele assim, que ele é perseverante, ele vai atrás daquilo que ele quer, né? E ele, na maioria das vezes, ele consegue, tá? O José Augusto, e é guerreiro, né? Tá humilde, entendeu? E tem vontade de aprender, tem vontade de buscar cada vez mais conhecimento em cima daquilo que ele busca e almeja. Então, nessa nova busca que ele tem agora, que é a política, eu penso o seguinte, para falar, isso é a minha opinião. Se ele é um cara que na maioria das vezes ele consegue aquilo que ele busca, na política talvez ele irá conseguir aquilo que ele busca. Para um político a primeira coisa é se eleger. E depois é buscar os seus sonhos, buscar realizar os seus projetos, buscar atender aquela demanda que a população que confiou nele, que venha a confiar, busca e espera dele. Então, eu penso que o José Augusto dará sim um bom vereador para a cidade de Rio Maria, porque nós somos conhecedores, eu morei mais de 10 anos nessa cidade, que pessoas, por muitas vezes, já foram eleitas a vereador na nossa cidade, que não valeu a pena se confiar esses votos. O José Augusto, por outro lado, eu vejo que é um cara que pode ser aceito pela sociedade, pode vir a ser um vereador eleito nessa cidade e pode vir muito a somar, né? Então é por isso que eu acho que a força de vontade, a inteligência que ele tem, a sabedoria, né, e com a honestidade ele pode vir a ser um grande vereador na cidade de Rio Maria. Um grande abraço, José Augusto, e que Deus lhe abençoe nessa jornada. Já na Rádio Berocã, José Augusto foi se aperfeiçoando, ganhando espaço e conquistando seus ouvintes. Começou apresentando o programa Expresso Sertanejo, passou pelo Amor Sem Limites, Tarde Sertaneja, Frequência Comunitária, Show da Tarde, Berocã Esportivo e, recentemente, o Alô Berocã e Jornal da Berocã. O José Augusto, meu amigo, eu conheço desde a época da nossa juventude na Rádio Berocã FM. Também a gente atuou na Pastoral da Juventude, da Igreja Católica, no movimento estudantil aí de Rio Maria. E ele sempre foi esse cara muito dedicado, né? Muito atuante, muito comunicativo. Não é à toa que ele tem todo esse destaque no seu blog e também nas páginas, nas redes sociais, onde ele traz notícia e informação para toda a população de Rio Maria e região. E eu acredito que ele tem muito a oferecer. Ele é esse cara dedicado, um pai exemplar. É um jovem com muita força de vontade, tem um espírito de entrega muito grande, com certeza pode fazer muito por Rio Maria nessa grande jornada dele. Falar do meu amigo José Augusto é fácil. José Augusto, ele tem uma vida na comunicação e poucas pessoas sabem, né? Aqui em Sapucaí, principalmente, o José Augusto fez parte dos primeiros MIS, ele tem um acervo na casa dele de fotos bem antiga. Eu conheci José Augusto alguns anos atrás por meio da comunicação e posso afirmar que ele é sério nos negócios dele.
José Augusto é um rapaz decente, honesto, que luta pelo que é certo e por aquilo que é correto. A visão que ele tem, o olhar que o José Augusto tem, né, para alguns temas específicos, né? Eu acredito do trabalho do José Augusto, acredito que ele pode ser um grande representante no Legislativo da Câmara Municipal da cidade de Rio Maria. Para poucas pessoas eu falo isso, e particularmente eu conto nos dedos os políticos que eu posso fazer um vídeo como esse, chancelando um apoio, porque se o José Augusto enveredar por um lado ou por outro, eu posso puxar a orelha dele. Olha, eu dei um apoio para você. Eu acredito que ele não vai trair a minha confiança e muito menos a confiança do povo da cidade de Rio Maria. José Augusto, Deus abençoe você. Torço pela sua campanha e, com a permissão de Deus, você consegue alcançar uma cadeira no Legislativo. Vocês não queriam ver o José Augusto lá dentro da Câmara Municipal de Rio Maria, legislando, falando, cobrando do poder público e dos representantes que estão lá? Eu, particularmente, não perderia uma sessão na Câmara Municipal de Rio Maria. Pelo profissional exemplar que você é, pelo pai de família que você é, pelo desejo que você tem de mudar Rio Maria de fato e de verdade. E Deus abençoe cada vez mais a tua caminhada, meu irmão. Um abraço. Pessoal, eu conheci José Augusto através do nosso saudoso e querido amigo Antônio Lacerda, trabalhando na emissora de rádio aí da cidade de Rio Maria, Berocã FM, em jornadas esportivas. Então, a partir daquele momento, eu me tornei um amigo do José Augusto e pude ver que se trata de uma pessoa de muita responsabilidade, que trata todos com muito carinho, pelo menos ele tem feito isso comigo. Eu sou testemunha ocular do trabalho que ele faz, da luta que ele tem para engrandecer o esporte de Rio Maria através de um programa de esportes. Então, o que eu tenho a dizer é de que se trata de uma pessoa realmente que a gente pode acreditar, que podemos acreditar, que podemos confiar. Eu, inclusive, agradeço muito o José Augusto pela humildade dele de dizer que se inspirou no rádio através de um programa que eu fazia na Rádio Xinguara. E ele era ouvinte e através dessa inspiração que ele teve, ele também passou a ser um radialista, né? Então eu fico muito feliz e muito grato por isso também. Ao longo de sua jornada na Rádio Berocã FM, foi conquistando seu espaço no meio da sociedade, participando de eventos religiosos, políticos e sociais. Ele também já participou de show de calouros e já promoveu vários shows de talentos, incluindo o Show Car, o Popstar, o Exponejo, o aniversário do blog do José Augusto com desfile e concurso de dança. Hoje, José Augusto é pai de Julie Vitória, Maia Cristine e Lauren Sofie, suas filhas que ele sempre teve paixão e amor. Assim como aconteceu com seus irmãos, José Augusto teve que cuidar e criar as filhas sozinho, o que envolveu muitas dificuldades, mas teve o apoio de sua mãe Maria Irene, de sua irmã Rafaela e de seu pai Zé Fiscal. Eu sou aquela pessoa que gosto de transmitir alegria, e o rádio me deu essa oportunidade de ser um cara alegre. Mas a gente também enfrenta desafios, dificuldades ao longo da nossa vida. Quando eu tive que criar as minhas filhas sozinho, enfrentei uma barra. Tive que morar de aluguel e, ao mesmo tempo, trabalhar. Não existe dor maior do que a sua filha chegar até você e dizer: pai, compra uma geladinha para mim hoje. E você responder: minha filha, mês que vem o pai compra para vocês. Nessa época a minha luta foi tão grande que cortaram a energia da casa que eu morava com as minhas filhas. Cheguei a ter que pedir ajuda aos amigos
e a minha família para poder viver. A gente tem momentos bons e momentos que a vida te desafia. E teve 2 acontecimentos que me deixaram bem abalado. Um dos meus irmãos, o Rogério, sofreu um acidente grave e eu pensei que íamos perder o nosso irmão. Eu sentava na cabeceira da cama e começava a chorar. Às vezes a gente não demonstra, né, amor pelos nossos familiares, mas eu amo meu pai, minha mãe, meus irmãos, assim como também amo as minhas filhas. Outro fato foi quando a minha filha, a Juliet, teve que fazer um procedimento no Regional de Redenção para retirar um líquido dos pulmões que causava várias convulsões. A Juliet sempre foi uma menina alegre, feliz, sorridente, carismática. Ela já tem esse dom que Deus plantou no coração dela. A Juliet tinha várias convulsões. Eu lembro quando a pediatra falou assim: José Augusto, você tem que fazer um procedimento na Juliet urgente. Ela tem um líquido no pulmão e tem que retirar logo, senão o pior pode acontecer. Aí nessa hora você vê um pai desesperado. Na época eu levei a Juliet no Santa Mônica, em Redenção. O médico que nos atendeu naquela ocasião disse que o procedimento custava R$6.000. E naquela época eu não tinha R$6.000. Aí foi onde o desespero bateu ainda mais forte. Mas o médico nos tranquilizou. Ele olhou a Juliet e pediu para que a gente retornasse para Rio Maria. No dia seguinte, saiu uma vaga no Regional de Redenção. Voltamos para Redenção e foi realizado todo o processo. E a Juliet ficou uns dias internada até retirar todo o líquido. Mas ao longo desses dias, eu trabalhava, na época eu trabalhava na Rádio Birocã, mas pegava a van para Redenção para ver a Juliet. Mas na volta, a volta era difícil, né? Porque você via, né, a sua filha naquelas condições, né? E era difícil, não era fácil. Hoje a Juliet é uma moça que só me dá alegria, assim como também a Maia e a Lauren, que amo de paixão. Não tem preço que pague você chegar em casa e receber o abraço, o beijo, o afeto delas. É maravilhoso, é especial. E é que eu carrego hoje no meu coração, que eu levo no meu coração, o amor que as minhas filhas têm por mim e o amor que eu tenho pelas minhas filhas. Meu pai é um homem como nenhum outro. Ele me deu a vida, me alimentou, me ensinou, me vestiu, lutou por mim, me segurou, me abraça, é carinhoso, dedicado, mas o mais importante, ele nos ama muito. Não há palavras suficientes que eu possa dizer para descrever a importância que meu pai tem. Se esforça, faz de tudo por nós, além da grande influência que ele exerce nas nossas vidas. Pai, olho para você e vejo o maior exemplo que posso ter de um ser humano de respeito. Obrigada por ensinar tão bons valores a mim, Juliet, Maia e Lauren, desde cedo. Eu conheço o José Augusto de longos anos, aí do início do namoro dele com a minha filha. Eles teve um relacionamento do qual veio as filhas, né? A Juliet, a Maia, a Lauren. José Augusto sempre que conviveu com a nossa família, ele foi um pai exemplar, um marido ótimo, uma pessoa dedicada e sempre lutou pela sua família e uma pessoa
guerreiro, determinado. E a história do José Augusto me representa uma pessoa de caráter, uma pessoa que devemos dar a oportunidade para ele, pelo que eu conheço ele. É de gente como José Augusto que nós precisamos. Ele como pai, ele foi como genro, como marido para mim, uma pessoa maravilhosa. Então, acho que devemos dar a oportunidade do José Augusto se representar pelo bem da nossa cidade. Ao longo de sua vida, José Augusto sempre teve um coração solidário. Sempre foi presente, participativo e defensor. E agora coloca seu nome como candidato a vereador em Rio Maria, com o número 10456. Pessoal, dia 6 de outubro, não esqueça, vote para vereador José Augusto 10456.